Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do canal Vision Pharma, Papo com o Dr. Pharma. Chegamos à nossa aula de número 3 sobre vitaminas. Hoje nós iremos falar sobre a vitamina B7, que é a biotina ou vitamina H, e a vitamina B9, que é o folato. Lembrando que nós já falamos na aula 1 sobre aspectos gerais, sobre todas as vitaminas, e na aula 2 nós falamos sobre as vitaminas B1 até a vitamina B6. Vale lembrar sempre, assistam o vídeo até o final, todinho, do comecinho até o fim, deixa o vídeo encerrar, ok? Segundo ponto importante, ao final, gostou do vídeo, dá um like, porque quanto mais like os senhores derem, mais o YouTube sobe o vídeo e outros colegas alcançarão esse vídeo. Divulgue nas suas redes sociais também, divulgue esse e outros vídeos do canal Vision Pharma. E nos acompanhe pelas redes sociais, é isso mesmo, nós temos as redes sociais, tanto do Professor Edson, tá aí nosso Instagram, quanto o Instagram do Vision Pharma, e agora nós temos o Instagram do Papo Dr. Pharma. E também o nosso canal, é isso mesmo, nosso canal www.visionpharma.com.br. Então vamos iniciar o nosso bate-papo com a nossa vinheta tradicional. Então vamos lá? Vision Pharma, conheça um novo jeito de estudar. É muito interessante isso, porque a gente está trabalhando aí com esses materiais para os senhores, e é bem gratificante quando nós recebemos os elogios dos colegas, dizendo, puxa, que material bacana, conteúdo rápido, facilmente digerível, com informações imprescindíveis. Então deixe sempre o seu comentário, eles serão sempre bem-vindos. Mas vamos ao que interessa, que é falarmos da vitamina B7. A vitamina B7... ela parece ser pouco conhecida, né? Vocês já prestaram atenção que às vezes a gente está estudando, pega algo para ler e a gente percebe assim, enfatiza muito B1, enfatiza muito B5, B6 principalmente, B9, B12, fala-se muito de vitamina C e às vezes a vitamina B7 fica ali, quietinha num cantinho e dá-nos a falsa ideia de que ela não é uma vitamina importante. Pelo contrário, ela é uma importante vitamina conhecida por biotina ou vitamina H, ou simplesmente vitamina B7. Como nós já apresentamos para vocês e nós já explicamos, mas nós voltamos a explicar, a vitamina B7, juntamente com outras vitaminas do complexo B, que são vitaminas hidrossolúveis, elas atuam como coenzimas. Prof, coenzima é como se fosse a ferramenta da enzima? A grosso modo eu diria assim. A coenzima poderia ser vista assim, esse passador de slide, ele é a enzima, ok? Mas observe que ele tem um drivezinho aqui. Esse drivezinho é a parte mais importante dele. Sem esse drivezinho, o slide não passa. Então significa dizer que esse passador de slide seria a enzima. E o drivezinho dele vai ser a coenzima. Sempre pequenininho, né? Sempre isso, né? A molécula da enzima é bem grandona e a coenzima, ela é pequenininha, mas ela é imprescindível. Então, a vitamina B7 é uma importante coenzima em algumas reações que são consideradas reações fundamentais. Primeira delas, reação de fixação de dióxido de carbono, conforme vocês podem observar aqui. Reação de beta descarboxilação e também reações de deaminação. Quando nós olhamos para essas três reações, nós pensamos assim, que tipo de metabolismo essa substância tem importância fisiológica? Primeiro, metabolismo dos carboidratos, ok? Está aqui no slide, ó. Metabolismo CHO, metabolismo de carboidratos. Depois, metabolismo de lipídios, alguns aminoácidos. E aqui entra dois pontos importantes. A vitamina B7 participa do metabolismo do ácido pantotênico e também da cianocobalamina, que é a vitamina B12. Então nós vamos perceber que a hipovitaminose
relacionada à biotina pode levar a um quadro leve de anemia. Por quê? Porque nós sabemos que a vitamina B12 é importante no processo de formação dos eritrócitos. Então, se o metabolismo da B12 está comprometido pela hipovitaminose da biotina, resultado, compromete também a produção dos eritrócitos, ok? Então não esqueça, reações de fixação de dióxido de carbono, beta-descarboxilação, reação de deaminação, e aí entra metabolismo de carboidratos, lipídios, certos aminoácidos, ácido pantotênico e também a vitamina B12. Outro ponto importante é assim, de onde vem a vitamina B7? Alimentos de origem animal. Então, eu posso pensar assim em fígado, eu posso pensar em rim bovino, eu posso pensar também em peixe, eu posso pensar em gema de ovo, ok? São alguns alimentos de origem animal que vão apresentar quantidade necessária diária da vitamina biotina ou a vitamina B7. Também eu encontro em alimentos de origem vegetal: soja, nozes e aveia. Mas o mais importante, e que vale para outras vitaminas do complexo B, é que as bactérias intestinais, elas são responsáveis pela produção também da biotina. Então, o que nós chamamos de microbiota intestinal, antigamente chamada de flora bacteriana intestinal, hoje microbiota intestinal, é responsável pela produção de biotina. Quanto eu preciso diariamente? Olha, a quantidade recomendada diária é de 5 até 20 miligramas. Veja que o intervalo é até expressivo, então a gente às vezes observa a hipovitaminose B1, às vezes, mas não é sempre. Nós teremos algumas condições especiais conforme nós iremos falar para vocês na sequência. Agora, é importante lembrar assim, a substância chamada biotina, ela é encontrada na forma de biocitina. Observem que aqui nós temos um grupamento amida e nós vamos observar que a hidrólise desse grupamento amida resultará na molécula de biotina, que é essa que está representada aqui no canto inferior da imagem. Ah, mas eu preciso conhecer a estrutura? Não, não há necessidade, não é obrigatório. Mas é importante que você conheça aspectos relacionados a essa substância. Agora, o que é que acontece? A substância biotina, ela vai ser absorvida por intermédio da ação das células que revestem a região do intestino delgado, jejuno íleo. Então, os enterócitos, que são as células epiteliais que revestem a parte interna, vamos assim dizer, a luz intestinal, elas serão responsáveis pela absorção. A absorção colônica, ou seja, a absorção que ocorre no intestino grosso, é menor. A absorção que ocorre no intestino delgado, jejuno íleo, é maior. Da absorção, essa substância é então transportada através da corrente circulatória para fígado, que acaba sendo um local de estocagem, rins e também para a musculatura estriada esquelética. E finalmente, o excedente é eliminado através das vias urinárias, ou seja, a excreção da biotina dar-se-á através da via renal. Outro ponto importante é a condição de hipovitaminose. Estou elencando aqui alimentos que têm rica ou maior quantidade de biotina, mas é importante que a gente saiba que pode ocorrer hipovitaminose. E eu elencaria duas condições principais, depois eu falarei das que são também importantes, mas são secundárias. A primeira é o etilismo, ou seja, indivíduos etilistas, indivíduos que têm a condição de alcoolismo, são indivíduos que têm uma dieta muito cheia de restrições, ingerem muito álcool, ingerem pouco alimento e podem desenvolver no transcorrer do tempo eventos vinculados à hipovitaminose B7, conforme nós iremos mencionar para vocês na sequência. Uma outra situação também compromete agora a absorção é a exposição a ovo cru. Como assim, prof? Na clara do ovo cru, que é o branco do ovo,
existe uma glicoproteína chamada avidina. Essa glicoproteína denominada avidina, ela liga-se à molécula de biotina e compromete a absorção. Então, exposição à clara de ovo cru leva a hipoavitaminose. Por quê? Porque na clara tem uma glicoproteína chamada avidina que liga-se à biotina e compromete a absorção da biotina. Também leva a hipoavitaminose, tá? Pacientes que fazem uso de anticonvulsivantes, claro, não são todos, mas existe a possibilidade. Segundo, cirrose hepática. Terceiro, desnutrição. Quadro gestacional pode levar a hipoavitaminose. E nutrição parenteral prolongada. São condições secundárias que também podem levar à ocorrência da hipoavitaminose da biotina. Outro ponto importante é, havendo a hipoavitaminose, quais serão as manifestações clínicas, ou seja, sinais e sintomas. Eu elenquei, o primeiro deles é a alopécia, o segundo é alterações do ECG, do eletrocardiograma, alteração neurológica, um quadro de amnésia parcial, anemia leve, conforme eu mencionei, é só relacionar que a biotina está vinculada com o metabolismo da B12, a B12 está relacionada com a produção dos eritrócitos, anorexia, ataxia, dermatite, glossite, que é a inflamação na língua, náusea, hipercolesterolemia, também é importante, hiperestesia, hipotonia, lacidão, mialgia, parestesia e também vômito. Agora, é muito importante, senhores, lembrar assim, quando a gente fala de vitaminas, de suplementação, a gente tem que tomar alguns importantes cuidados, porque o excesso também não é bem-vindo. A falta não é bem-vinda, mas o excesso também não é bem-vindo. Então, sempre que pensarmos na utilização de suplementos vitamínicos, temos que pensar que existe sim a possibilidade de eventos adversos. E com a vitamina B7, com a biotina, nós observamos alguns eventos relacionados com a exposição excessiva. São eles: dermatite, seborreia, sonolência, alucinação, hiperestesia e, finalmente, acúmulos de ácidos orgânicos. Então, toda vez que vocês forem avaliar o paciente, tem que ter noção da quantidade, da concentração. Por isso que nós teremos uma aula que vai falar sobre os exames laboratoriais para a análise das vitaminas. E nós vamos mostrar o que ocorre com a redução e com o excesso. Então, é muito importante que conheçamos tanto na redução quanto no excesso e o intervalo que nós encontramos nos exames laboratoriais. Então, falando de biotina, fechamos e abrimos agora a vitamina B9. Muito bem. Prof, a vitamina B9 é o chamado ácido fólico folato. Isso. Essa substância, ela tem uma importância no metabolismo do DNA imprescindível. Por quê? Porque a síntese, anote isso, a síntese da base pirimídica timina, que é exclusiva do DNA, depende da presença de folato. Uau! Então quer dizer que mitoses estarão afetadas em hipoavitaminose da B9? Sim, desenvolvimento do tubo neural embrionário. Então esse bate-papo da B9 vai ser bacana que só. E anemia também, né? Nós vamos falar de ocorrência de anemia frente à menor disponibilidade de vitamina B9. Então vamos lá, né? Vamos falar da vitamina B9, vamos falar do folato e das suas implicações. Isso mesmo, vamos colocar para vocês aspectos marcantes relativos ao ácido fólico ou simplesmente a substância conhecida por folato. Então, vamos lá? Então, vamos colocar essas informações que são importantes. Então, está aí a molécula de folato. Para quem não conhece, vamos destrinchá-la. Ela tem na sua estrutura um anel chamado anel pteridina. Prof, eu nunca ouvi falar nesse anel. É um anel biconjugado, né? Ele é formado por dois anéis aromáticos, anéis que tem o heteroátomo nitrogênio chamado pteridina.
A estrutura da pteridina, nós teremos um derivado do ácido benzoico. Na realidade é o próprio ácido benzoico, mas é o para-amino benzoico. Para-amino benzoico. Então o anel pteridina está ligado ao ácido para-amino benzoico, eilo aqui, é um derivado do ácido benzoico, e também a um outro ácido que é o chamado ácido glutâmico. Então a molécula de ácido fólico ou folato é uma substância que tem o anel pteridina, que é um anel conjugado com 2 anéis aromáticos contendo heteroátomos de nitrogênio, e também covalentemente ligado ao para-amino benzoico, e o para-amino benzoico estará covalentemente ligado ao ácido glutâmico. Percebam que nós teremos aqui uma função orgânica chamada amida, já é conhecida, essa ligação também é conhecida, e aqui nós teremos uma amina, e o restante da molécula, que é o anel pteridina. Essa substância, o que acontece? Ela vai ser absorvida na forma de ácido fólico, mas ela será reduzida na forma de ácido tetrahidrofólico, chamado então de THF, tetrahidrofólico ou tetrahidrofolato. E aí sim, ela passa então a ser um importante elemento chave nas reações que vão vincular-se ao processo de síntese da estrutura do DNA. Lembrando que a característica marcante é participar da síntese da base pirimídica chamada timina. Então não esqueçam disso. Folato é importante para a síntese de timina. Muito bem, então elenquemos as funções do folato no organismo. Conversão de homocisteína em metionina. Nós já falamos isso. Nós já falamos e nós vamos falar novamente e falaremos novamente quando nós estivermos abordando a vitamina B12. Lembra-se, a metionina é um aminoácido essencial. Entra no organismo. É absorvido e ingressa no organismo. Nas células, a metionina ela vai ser convertida em homocisteína. A homocisteína, por sua vez, é convertida em L-cisteína. A L-cisteína tem vários destinos, dentre os quais síntese de glutationa SH, um importante agente antioxidante. No entanto, os estudos nos últimos anos têm mostrado que os níveis elevados de homocisteína, isso é importante, é um marcador de possíveis alterações endoteliais, revestimento de vasos, que levaria a condições como formação de placas de ateroma, acidente vasoencefálico, infarto agudo do miocárdio, enfim. Condições essas que são vinculantes, em partes, à própria formação da homocisteína. Então o que acontece? A homocisteína ela é reconvertida em metionina, uma reação de metilação. E nessa reação de metilação, que é a adição de grupamento metil, o grupamento CH3, será determinada pela presença de 2 vitaminas. A primeira é a B9, que é o ácido fólico, e a segunda é a B12. Então, quando nós falarmos de B12, novamente, nós iremos abordar essa condição e mostrarei para vocês no slide a participação. Embora, se vocês voltarem nos vídeos do canal, vocês vão encontrar um vídeo que fala sobre homocisteína e nele eu abordei uma condição de dermatite vinculada à falha no metabolismo da homocisteína. Beleza? Então, conversão de metionina em homocisteína, ou melhor, a reconversão de homocisteína em metionina é dependente do folato. Segunda importante função, conversão do aminoácido serina no aminoácido glicina. Glicina é um aminoácido importante, um aminoácido prevalente em muitas proteínas. Depois, a síntese do timidilato, exatamente. A síntese de timina, que é a base pirimídica constituinte do DNA, exclusiva do DNA. Porque nós não temos timina no RNA, nós só temos timina no
DNA. Então a presença de timina é o marcador aí fisiológico da formação do DNA. Então a síntese de timina depende do folato. Outra importante função, metabolismo da histidina em formação de ácido glutâmico e finalmente a síntese de outras bases, sejam elas púricas, adenina e guanina, ou as pirimídicas já citadas, a timina, mas né, nós também temos a citosina, a uracila. Então as bases púricas, adenina e guanina, e as pirimídicas, citosina, timina e uracila, lembrando que timina é exclusiva do DNA e uracila está presente na molécula de RNA, e que a síntese de timina, do timidilato, depende do ácido fólico, na sua forma de THF, tetrahidrofolato. Muito bem. Visto isso, podemos então dar mais um passo, né? Um passo aí na nossa análise em relação às manifestações vinculadas à hipavitaminose. Eu chamaria a atenção para vocês em relação às deficiências de folato, tá? E as deficiências do folato estão relacionadas marcantemente com a formação de eritrócitos e também, marcantemente, a formação de neutrófilos. Ou seja, nós temos uma forma de anemia, uma anemia megaloblástica, com com aumento do volume dos glóbulos brancos, melhor dizendo, dos glóbulos vermelhos, alteração em relação aos glóbulos brancos, os neutrófilos. Então, essa condição é a ocorrência de uma condição de anemia macrocítica que faz com que os eritrócitos tornem-se mais frágeis e mais passivos de sofrerem hemólise, ou seja, ruptura, e também a ocorrência, né, ou a formação, ou a presença dessas hipersegmentações nos neutrófilos, que é indicativo de ocorrência desse perfil de anemia, que é chamada de anemia megaloblástica e um tipo, a anemia perniciosa, onde ocorre macrocitose, ou seja, os glóbulos vermelhos ficam maiores do que o normal, tá? Então essa é uma característica, essa é uma marca importante. Agora, eu gostaria muito de chamar a atenção em relação a outra importante função do folato. O folato, como já mencionado, está relacionado com a formação da timina. E aí, consequentemente, participa da mitose. O folato, durante a embriogênese, ele é muito importante para o fechamento do tubo neural do bebê. Então, durante a embriogênese, na parte dorsal, imagine que o embrião se torne uma estrutura cilíndrica, na parte dorsal, vamos imaginar que seja essa porção, desenvolve o tubo neural, crânio caudal. E o desenvolvimento do tubo neural, ele tem que levar ao fechamento do tubo neural. Assim sendo, o fechamento do tubo neural depende de divisões celulares, de diferenciação celular, e que depende da presença do folato. Então não esqueça, folato é imprescindível, por isso que existe a suplementação durante o período gestacional. Uma outra particularidade que eu gostaria de chamar a atenção também é assim: quando nós acompanhamos a terapêutica de uma condição parasitária chamada toxoplasmose, nós observamos a utilização de ácido folínico. Aí vem a pergunta, por quê? Porque é utilizado no paciente trimetoprima associado com sulfametoxazol. E a trimetoprima vai matar o parasita, vai matar o agente causal da toxoplasma. É um protozoário chamado Toxoplasma gondii. E esse protozoário depende do ácido fólico. E nós também dependemos do ácido fólico. Quando nós colocamos a utilização do folato, da trimetoprima, melhor dizendo, para não interferir no desenvolvimento do bebê, o médico prescreve ácido folínico. Por que o médico prescreve ácido folínico? Porque é o isômero do ácido fólico e o parasita não usa o ácido folínico, mas nós usamos. Resultado, eu vou eliminar o parasita sem comprometer o desenvolvimento do tubo neural do bebê. É por isso que na prescrição vem ácido folínico, ok? Muito bem, então sigamos aí abordando, portanto,
aspectos complementares. Quantidade diária necessária, 200 microgramas ou milicentigramas, várias espécies de origem vegetal e origem animal nos oferecem a quantidade exigida durante o dia ou por dia em relação ao ácido fólico. Lembrar também, mais uma vez, microbiota intestinal produz também o ácido fólico. Vale lembrar que estocagem pode levar à redução da disponibilidade de ácido fólico. E outro ponto importante é as fontes que nós temos na imagem, né? Tanto de origem animal quanto de origem vegetal e de origem animal, e que mantém essas 200 milicentigramas ou 200 microgramas diariamente exigidas de ácido fólico. Vale lembrar também que ele vai ser absorvido no jejum, vai ser transferido para o fígado e a sua excreção se dá através da urina e da bile. E o que acontece? O indivíduo pode ter a hipovitaminose. Então, quando acontece isso? Ingestão insuficiente, basta você observar que etilismo, desnutrição, dieta restritiva ou restrita em alimentos vegetais crus, nutrição parenteral, de absorção, ou seja, já que a substância é absorvida no jejum, comprometimentos da função do jejum, ou seja, alguma enteropatia que comprometa a absorção leva à desabsorção e, consequentemente, menor disponibilidade de folato ao organismo. Também alterações no metabolismo, deficiências enzimáticas, alteração em termos de alguns aminoácidos, como glicina ou mesmo a metionina, que acaba consumindo muito o folato na reconversão da homocisteína em metionina, e também a exposição a fármacos, metotrexato e trimetoprima, são duas substâncias importantes. Demanda aumentada, ou seja, crescimento, gestação, são situações que levam ou podem deflagrar hipovitaminose e excreção aumentada. Por exemplo, caso de diálise ou ainda uma excessiva destruição celular, pode estar comprometido, por exemplo, com CA ou quimioterapia. Isso pode levar à ocorrência dessa condição de hipovitaminose do folato. Agora, eu gostaria muito que vocês olhassem essa imagem. Nessa imagem, o ácido fólico pela folato redutase, o ácido fólico da dieta, é convertido em ácido dihidrofólico. E o ácido dihidrofólico é convertido na sua forma ativa, o THF, o ácido tetrahidrofólico. Essa é a forma ativa. Aí você vai me perguntar, por que é essa forma ativa? Essa forma reduzida. Veja que está marcado aqui um hidrogênio em vermelhinho e houve essa redução do nitrogênio. Essa enzima, a dihidrofolato redutase, é o alvo da substância chamada trimetoprima. A trimetoprima é um antibacteriano, mas também usado para o tratamento da toxoplasmose. O que acontece? A exposição do organismo à trimetoprima, considerando a gestante, porque ela tem uma demanda aumentada para o desenvolvimento neural normal do bebê, exige a utilização do ácido folínico. Então é a segunda vez que eu estou apresentando para vocês devido à importância. Então veio na prescrição ácido folínico, é o ácido folínico, porque o ácido fólico o parasita usa. Então eu quero bloquear o parasita usando a substância, que nesse caso é a trimetoprima, bloqueia o parasita morre, evita a neurotoxoplasmose. Para quem não lembra, toxoplasmose é uma condição clínica vinculada a um protozoário que é transmitido para o homem através das fezes de gatos ou a ingesta de carne bovina crua, onde tem formas do parasita que foram adquiridas por contaminação do parasita com as fezes do gato, né? Então, é uma condição que merece uma avaliação muito criteriosa, porque pode levar a neurotoxoplasmose. Então, o uso da trimetoprima bloqueia a conversão do ácido dihidrofólico em THF, ácido tetrahidrofólico, beleza? E o metrotexato, uma substância que é utilizada em doenças autoimunes e também em relação a alguns tipos de CA, de neoplasias malignas,
também é uma substância que interfere em relação ao metabolismo do ácido fólico, porque ela é uma substância que compete. Se vocês olharem atentamente, existe similaridade entre essas duas moléculas, entre o ácido dihidrofólico e o metotrexato. As diferenças são que no caso do ácido dihidrofólico existe aqui uma carbonila e aqui nós temos um grupamento NH2, e no caso do metotrexato existe um grupamento metil, daí o nome meto de metil, metotrexato, e no caso do ácido dihidrofólico temos um hidrogênio. Então a enzima de hidrofolato redutase, ela é, vamos dizer assim, é bloqueada pela exposição ao metotrexato. Então é muito importante lembrar que em várias terapêuticas, utilizando também o metotrexato, há necessidade da reposição com ácido fólico. Agora não esqueça, no caso da toxoplasmose é ácido folínico, porque se você fizer reposição com ácido fólico, o parasita vai usar. E aí ele continua se multiplicando. Então eu quero bloquear a reprodução do parasita, trimetoprima. Aí o parasita não consegue fazer sua divisão celular normal. E para a criança não desenvolver nenhuma alteração de caráter neurológico do tubo neural, aí faz a reposição com o ácido folínico. Beleza? Mas ó, é legal demais, né? Quando a gente vai estudando, a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo. O outro ponto importante são as manifestações, tá? Então o indivíduo que tem um quadro de hipovitaminose pode apresentar alterações em relação aos eritrócitos, que eu já mencionei, que não é muito diferente em relação à vitamina B12, pode ter leucocitose com desvio à direita, e nesse caso a hipersegmentação, mostrando que os neutrófilos estão velhos. Há também aumento da concentração de ferro, porque a anemia, como eu mencionei, a membrana dos eritrócitos fica frágil, então ocorre ruptura e, consequentemente, liberação de hemoglobina, liberação de ferro. O indivíduo pode apresentar anorexia, cefaleia, aumento do baço, já que o baço está fazendo hemocaterese, retirando aqueles excessos de glóbulos vermelhos, então ocorre esplenomegalia, aumento do volume do baço. Febre, ok? Febre pode acontecer a partir do metabolismo da hemoglobina, fraqueza, glucite, síncope, são algumas das alterações vinculadas com a hipoavitaminose do folato. Quando eu estou deficiente, quando eu detecto 3,4 nanogramas por ml, quando eu estou na condição limítrofe de 3,4 a 5,4 nanogramas por ml, quando eu estou normal, 5,4 nanogramas por ml. É importante lembrarmos desses valores porque são referência e que estarão vinculados com a metabolização e toda a disponibilidade de folato para o organismo. E, finalmente, quais são as exigências diárias? Deficiência de ácido fólico, 1 mg ao dia. Profilaxia de distúrbios do desenvolvimento do tubo neural, de 0,4 a 8 mg, a 0,8 miligramas, melhor dizendo, por dia. Então, repetindo, de 0,4 a 0,8. Suplementação na amamentação, idem. Homocisteinúria, que aí é excesso de homocisteína, eu quero converter a homocisteína em metionina, 1 mg ao dia. Acidemia metilmalônica, que também está relacionada com o metabolismo do ácido fólico, 1 mg ao dia. E deficiência enzimática da folato redutase, que é importante, né, na conversão e formação do THF, aí é 5 mg ao dia. Então esses são os valores clínicos relacionados com a terapêutica. Galera, olha, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Porque se gostou, veio até aqui, assista até o finalzinho, dá um like, deixa um comentário e até o nosso próximo vídeo. Valeu, obrigado!